Se você gostou de Evangelion 3.0 mais 1.0, ou se você gostou dos rebuilds, né, como um todo, todos os 4 filmes de rebuild of Evangelion, ou mesmo se você gosta de Evangelion como um todo, o Neon Genesis Evangelion lá de 1995, se você gosta de Evangelion, essa dica aqui é para você, porque hoje nós vamos falar sobre um documentário sobre a produção do 3.0 mais 1.0, mas que ao mesmo tempo fala de toda a série do Evangelion e fala muito também sobre quem é Hideaki Anno. Esse documentário que eu tô falando aqui é o NHK Professional Hideaki Anno Special, ou também conhecido como Hideaki Anno The Final Challenge of Evangelion. Esse documentário está disponível na Amazon, mas acho que ainda não na Amazon brasileira. Ele está disponível no YouTube em inglês e também se você procurar aí pelas internets você acha ele legendado em português, mas daí já não é algo oficial, então não vou deixar link aqui. Mas se você pesquisar você acha. De qualquer forma, esse documentário ele vai tratar sobre como o 3.0 mais 1.0, né, o Thrice Upon a Time, foi feito e como a produção dele foi conturbada. Cara, sério, assistam isso aqui que vocês vão entender porque que esse filme demorou quase 10 anos para ser lançado. Só para você ter uma ideia, o próprio documentário ele demorou 4 anos para ser gravado. Um documentário demorou 4 anos para ser gravado porque realmente a produção do Thrice Upon a Time foi bastante complexa. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse documentário. Se você já assistiu ele, comenta o que você achou dele ali embaixo, ou comenta também o que você achou do final do rebuild, comenta que a gente conversa. Se você gostar desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar o seu like ali embaixo, porque isso dá uma força tremenda para o canal. E se você quiser receber mais vídeos como esse, já aproveita para se inscrever por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre esse documentário sobre a produção Thrice Upon a Time. Esse documentário, que foi produzido pela NHK, lá do Japão, foi filmado entre 2017 e 2020, devido a toda a produção conturbada que teve esse filme, e nele nós vemos como funciona a mente de Hideaki Anno. É claro que a gente não vai conseguir desvendar como a mente dele funciona, porque é uma mente muito complexa, mas a gente consegue ver como é a forma dele de trabalho. É legal que nesse documentário nós vemos a primeira vez que câmeras são permitidas dentro do estúdio de Evangelion. Então é a primeira vez que a gente vê de fato como o Hideaki Anno trabalha e como sua equipe trabalha junto com ele. E já posso adiantar que é uma forma de trabalho bem conturbada, assim, bem complexa. O Hideaki Anno ele é bem introspectivo, ele é extremamente perfeccionista e isso torna as coisas ali meio difíceis de acontecerem. Além de que ele também tem algumas questões envolvendo depressão, né? Tem alguns momentos onde ele está mais depressivo, mais fechado ainda, depois ele já volta e começa a trabalhar pra caramba. Então ele realmente é um diretor que tem assim um certo jeito de trabalho bem único, e é por isso que a produção do filme demorou tanto. Principalmente porque depois do terceiro filme ele teve um longo período de depressão, então ele ficou afastado completamente da produção e ele foi retomar ela lá em 2016, 2017, e é a partir daí que o filme começa a ser trabalhado, e mesmo assim ele só foi lançado lá no finalzinho de 2020. O Hideaki Anno é retratado aqui como uma pessoa muito ausente e também esquiva, ele não quer ser filmado, por muito tempo parece que ele não quer trabalhar, mas aos poucos você vai entendendo que esse é o jeito dele, é o jeito que ele funciona. Como eu disse, a princípio parece que ele está meio que se esquivando ali do que ele tem que fazer, do que ele não tem, parece que ele não quer concluir a obra, mas você vai vendo que de fato ele quer fazer, só que ele quer fazer de um jeito que seja interessante. Ele bate nessa tecla várias vezes durante aqui o documentário, né, que ele não quer fazer algo que seja enfadonho, não quer fazer algo que seja chato, ele quer fazer algo que seja interessante, só que é aí que está uma das principais características no trabalho dele, que ficam melhores exploradas lá no documentário, então é por isso que eu recomendo demais que você aí que gosta de Evangelion assista, porque nós vemos aqui como o Anno funciona. Ele quer fazer algo perfeito, só que se ele fizer da forma que ele imagina, se ele fizer exatamente da forma que ele imagina, ele fala que ele não vai se divertir trabalhando, ele não vai ter interesse naquilo. Então ele quer meio que as outras pessoas façam o que ele quer fazer para que elas possam fazer diferente e ele possa achar o que ele quer fazer fora dele e não simplesmente o que está dentro dele. Olha que loucura. Então ele quer fazer algo perfeito, mas ele não quer fazer exatamente como ele imaginou, ele quer que as outras pessoas façam, deem a visão delas, mas ao mesmo tempo ele quer que seja exatamente o que ele visualizou, entendeu? É uma forma de trabalho extremamente complexa, mas extremamente interessante e que fez ali toda a produção do anime ser completamente travada, mas que ao mesmo tempo fez com que no final das contas nós tivéssemos uma quadrilogia única com um final excepcional que inclusive eu já comentei aqui no canal.
vou deixar um card aqui em cima. Outra coisa muito interessante também é que o Hideaki Anno, aqui no quarto filme, né, o 3.0 mais 1.0, ele queria fazer algo totalmente diferente da forma que se produz anime. Então a primeira coisa que ele aboliu ali na produção foi o uso de storyboards. Todo anime, toda animação, todo filme, live action, basicamente tudo é guiado por storyboards que vão guiar de fato, né, a produção das cenas. Só que aqui o Hideaki Anno falou que ele não queria usar storyboards, ele não queria pensar o filme como storyboards, então ele precisou ser muito inventivo para produzir o que ele queria, né, de uma forma única, e isso também atrasou muito a produção, porque ele é muito doido. Ele precisou utilizar a captura de movimentos, ele precisava fazer maquetes, ele precisava montar cenários, colocar pessoas dentro. Ele fazia os câmeras da produção do filme ficarem filmando até achar o ângulo certo, daí o pessoal não conseguia achar o ângulo que ele queria, daí ele mesmo tinha que ir lá e filmar assim com o celular dele. Cara, foi muito complexa a produção desse filme, mas você percebe que o Anno, mesmo ele sendo ausente e esquivo, como o próprio documentário define ele deu tudo de si. Ele, inclusive, no documentário fala que ele sempre levou o trabalho dele acima da sua própria vida. Então, nós temos também essa questão aqui de que o Anno, quando ele se entrega para um projeto, ele se entrega totalmente, e é por isso que ele sempre está muito unido emocionalmente ao que ele cria. E é por causa dessa própria união entre o que ele é e o que ele cria, que ele é tão exigente no que ele faz. E, cara, você percebe que a equipe aqui, ela está completamente perdida, porque eles não sabem o que o Anno quer, e ao mesmo tempo eles estão chegando no limite, ao mesmo tempo que o Anno está chegando no limite, porque ele quer fazer algo perfeito e ele não consegue. Cara, falando assim, não dá para explicar certinho o que acontece no documentário. Então eu recomendo muito que você assista, essa aqui é a dica do vídeo de hoje, né? Assista esse documentário, porque ele é muito interessante pra gente descobrir como que a mente do Anno funciona, embora a gente não consiga, né? Porque ele é um cara extremamente complexo. Ao mesmo tempo que nós vemos esse foco no Anno, a gente percebe um momento do documentário que ele fala para as próprias pessoas que estão produzindo o documentário que ele não quer que o foco esteja nele, ele quer que todo o processo seja filmado. Nós vamos vendo também entrevistas com pessoas falando a respeito dele, tem o próprio Hayao Miyazaki falando do Anno, tem também a esposa dele falando sobre como que ela precisa lidar com ele e como que ela precisou ensinar ele a ser uma pessoa sociável, uma pessoa que consegue se comunicar com outras pessoas, e aos poucos a gente vai entendendo como que tudo isso foi respingando para dentro de Evangelion. Aquele ano lá do Neon Genesis Evangelion de 1995 não é o mesmo Hideaki Anno aqui dos Rebuilds, e é por isso que a mensagem da série foi mudando com o passar do tempo. E tudo isso está muito bem explicado aqui nesse documentário, que, como eu disse, é do 3.0 mais 1.0, mas ao mesmo tempo é sobre toda a franquia Evangelion e também é muito sobre o seu criador. Nós temos um momento aqui que nós temos basicamente a vida do Hideaki Anno sendo contada, nós vemos os traumas que ele teve na sua infância devido a um acidente que aconteceu com o seu pai, e o seu pai começou a odiar o mundo, e um pouco desse ódio acabou respingando no Anno, então por causa disso ele teve diversos traumas, e talvez por causa disso ele tenha desenvolvido depressão. E cara, esse documentário é excelente para entender quem é o criador de Evangelion, para entender o que é Evangelion, que é muito mais do que um anime sobre robôs. Quem gosta mesmo de Evangelion sabe disso. E essa é a dica do vídeo de hoje. Assistam esse documentário porque ele complementa muito bem a obra. Uma outra coisa muito interessante também que tem no documentário é que essa questão dessa dor que existe dentro do Anno, ela é tida como o que faz ele conseguir tocar o coração dos outros. Ele tem essa dor, essa tristeza dentro dele, e é por isso que as suas obras conseguem alcançar tantas pessoas. Isso também é falado aqui dentro do próprio documentário, e quando você assiste Evangelion você percebe que é isso mesmo. Só que ao mesmo tempo que nós temos essa questão da dor e da tristeza, nós vamos vendo também, nas próprias palavras do Anno, como ele cresceu durante a produção de Evangelion, né, que levou aí mais de 25 anos, e como ele se tornou uma outra pessoa com uma outra visão do mundo. E lá pro final do documentário, nós vamos vendo o próprio Hideaki Anno se emocionando ali com o final do filme, quando ele consegue concluir, né, a parte D do filme, começam as dublagens e você vê ele chorando com as dublagens, você vê os dubladores chorando com as dublagens, você vê o pessoal assistindo o filme pela primeira vez e a equipe chorando, e você vê que todo esse parto que foi produzir esse filme resultou aqui nesse final que tocou mais gente ainda, acho que de uma forma melhor, inclusive, porque a mensagem aqui é mais positiva. E, cara, assistam esse documentário porque ele é realmente tocante, ele é tão tocante quanto o próprio final dos Rebuilds, e essa é a dica de hoje. Se você gosta de Evangelion, assista esse documentário porque ele é excelente.
Enfim, gente, se você já assistiu, comenta ali embaixo. Se você gostou do rebuild, comenta ali embaixo. Se você não gostou, comenta também que a gente conversa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like ali. Se você quer ver mais vídeos como esse, não se esqueça da sua inscrição. E é isso aí, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete. Vou ficando por aqui e até a próxima.